Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco começam a definir logo mais no Engenhão uma vaga na final do Campeonato Carioca. Mais uma vez, frente a frente, Fernando Diniz, um velho conhecido, do outro lado, Luiz Ubeldia. Os dois se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil ano passado e o cenário era até parecido. O Fluminense numa boa sequência de resultados, o Vasco tinha acabado de escapar do rebaixamento e vinha pressionado dentro de uma sequência de derrotas. Pelo lado do Fluminense, o clima é de revanche. Aquela eliminação marcou muito esse grupo, marcou muito alguns jogadores e agora eles terão a chance de hoje, a partir das 6 da noite, finalmente devolver pelo menos uma parte de tudo o que de ruim eles sentiram com a eliminação do ano passado. Vem comigo que a partir de agora tem pré-jogo aqui no canal do Leste com todas as informações dos dois times, provável escalação do Zubeldia, do Fernando Diniz, análise, enfim, se você quiser saber tudo sobre esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, vem agora que o pré-jogo mais completo de Vasco e Fluminense começa a partir de aqui. E vamos para o terceiro clássico da temporada 2026, até agora 100% de aproveitamento. Vitória no Fla-Flu no Maracanã e vitória sobre o Botafogo no Tapetinho, onde, por sinal, o Fluminense enfrenta o Vasco logo mais. Site Flusão.info na tela, retrospecto recente favorável ao Fluminense nos últimos 12 jogos, mostrando que realmente é uma tendência desses últimos anos. Não faz muito tempo o Vasco vinha numa boa vitória, numa boa sequência de vitórias sobre o Fluminense nos últimos anos. 2020 para cá, o Fluminense conseguiu inverter isso e hoje a gente olha para os últimos 12 jogos, 4 vitórias apenas do Vasco, ao todo 6 vitórias aqui do Fluminense, 2 empates nesse recorte, né? Infelizmente, a vitória do Vasco ano passado na Copa do Brasil, enfim, acabou sendo decisiva. No retrospecto geral, o Vasco ainda na frente, 156 vitórias, são 115 empates, 127 vitórias, isso em 398 confrontos entre as equipes. Bom, com certeza vai ser um clássico muito pegado, e aí essa semana inclusive eu falei isso 2 dias atrás, que aquela eliminação do jeito como aconteceu, os jogadores que perderam pênalti principalmente, o Canobi, John Kennedy, aquela eliminação mexeu muito com o vestiário do time, porque o Fluminense, primeiro que esperava chegar mais à frente na Sul-Americana, acabou eliminado. E a confiança era muito grande, porque o trabalho do Zubeldia sempre foi muito bom, o time estava numa boa sequência, né, jogando de maneira equilibrada, e todo mundo acreditava muito que a equipe conseguiria chegar naquela final de Copa do Brasil. Mas, enfim, as coisas não aconteceram como esperado, a eliminação veio nos pênaltis, e querendo ou não, mesmo que da pior forma, serve como aprendizado. Já liga o sinal de alerta aí. Clássico, por mais que você esteja melhor que o adversário, e hoje é inegável que o Fluminense como time é melhor que o Vasco. Isso não tem debate, basta você assistir a jogo, basta você, né, entender um pouquinho de futebol. E isso não tem absolutamente nada a ver com menosprezar o rival, com achar que já está ganho, que vai chegar na final. Isso é besteira, isso é besteira. O que a gente está falando em cima de não só de resultado, mas de desempenho, de trabalho mesmo. De evolução, de consolidação de trabalho, de ideia, aprimoramento de ideias, execução, executar aquilo que o treinador propõe. Hoje o Fluminense faz muito bem isso. E o Vasco está num momento de crise extrema, com o treinador pressionado, com o ídolo pedindo para sair, rescisão de contrato. Então, quanto a isso não tem debate. Só que quando você vai para um jogo de mata-mata, você vai para um jogo eliminatório, num clássico, onde sempre tudo acaba ficando mais equilibrado, onde o fator emocional também tem um peso muito grande, porque o adversário ele tá mal, tá na merda, mas ele pode olhar para esse jogo como uma oportunidade de renascimento, se é que os caras estão com o Fernando Diniz. Aí a gente não tá lá, não tem como saber, mas podem enxergar isso como uma oportunidade. Então, acima de tudo, é tratar esse jogo, e eu espero que aquilo que eu falei, que é fato, com os jogadores, né, realmente encarando esse confronto como uma revanche, e aí não importa o tamanho das competições. O que importa é saber, vamos entrar em campo para eliminar os caras de qualquer jeito. Eles não podem passar pela gente de novo.
A gente vai ter que dar tudo aqui, até o que a gente não tem, até o último suor, né? Acreditando realmente em cada bola. É assim que o Fluminense tem que encarar, como faz geralmente no Fla-Flu, principalmente, e isso acaba fazendo diferença, não tenho a menor dúvida. Tem que competir até o máximo e usar tudo aquilo que aconteceu lá em dezembro como uma forma de motivação a mais para chegar nessa final de Campeonato Carioca. E é claro, conseguir uma vitória nesse jogo de ida é muito importante, né? Já construir ali, quem sabe, uma vantagem, né? Já levar um bom resultado para o segundo jogo, e o Fluminense vai jogar no Maracanã, e isso, sem dúvida alguma, pode fazer muita diferença no confronto decisivo. Então vamos para a provável escalação do Fluminense, sempre lembrando que a KTO está com a gente. Por sinal, se você ainda não tem uma conta na KTO, cara, dá um confere lá. Corre lá, dá essa moral pra gente, porque ajuda muito mesmo. Ah, eu não gosto, não curto, não entendo muito. Mas, cara, não tem problema. Só de você criar sua conta lá, seu cadastro lá, isso aí já soma demais, enormemente pra gente no final do mês e a cada mês, para que a gente possa fortalecer essa parceria que permite a gente a chegar a todos os lugares do Brasil e a entregar essa cobertura, como entregaremos hoje lá no Engenhão, em todos os lugares, lado a lado com o Fluminense. E para quem já está lá na KTO, a dica de sempre, chance extra ativada. Se você não utilizou a sua ainda, vai na aba promoções, ativa lá chance extra, ativa a promoção e depois monta ali a sua combinada, a sua entrada, do jeito que você achar melhor. E eu, por exemplo, vou sugerir aqui Fluminense ou empate para ser mais cauteloso. Está confiante na vitória do Fluminense? Vai lá, principalmente se você puder ativar a chance extra. Vai lá, vai fundo. Mas estou sendo um pouquinho mais cauteloso para pegar uma odd boa também, de 4,35. E aí colocando, além de vitória ou empate, mais de 4 escanteios no jogo para o Fluminense, tá? Mais de 4 escanteios no jogo. E um chute a gol do Canóbio, tá pagando bem também. Isso aí dá odd 4,35, coloquei R$10, por exemplo. Eu já utilizei minha chance extra, mas tem aqui ganho aumentado, 25%. Se você já utilizou a chance extra, também pode ter 25% a mais. Retorno seria mais de R$51, tá? Mas lembrando, a chance extra para você ativar só pelo celular, só vale pelo celular, tá bom? E sempre com muita responsabilidade. Aqui é só uma dica, você pode entrar lá na KTO, montar a sua combinada do jeito que você quiser e, se Deus quiser, logo mais, colocar uma graninha no bolso e ser feliz com o Fluminense largando na frente nessa semifinal. O link está aqui embaixo, tá? Vamos lá, provável escalação do Fluminense. Bom, primeiro, o seguinte, uma excelente notícia. Eu falei ontem aqui, quem acompanhou o vídeo de ontem à tarde, noite aqui no canal do Lessa, departamento médico zerado, todo mundo foi a campo treinar ontem no CT, isso não significa que todos serão relacionados, mas só do DM, né, tá liberado, já é uma ótima, uma excelente notícia. Então, Germancano, Nonato, Arana, Hércules, todos já recuperados, treinando. E aí vai depender da comissão técnica a definição de quem vai para o jogo de logo mais. Germancano provavelmente não deve ser relacionado, porque, enfim, vem de uma lesão mais longa, grama sintética, sempre é uma preocupação maior. E acho que ele, talvez o Arana, o Arana vem de uma entorse também, acho bom não arriscar. Mas enfim, vamos aguardar a lista de relacionados que vai sair mais tarde, porque isso não afeta muito o time titular. Se não tiver nenhum problema de última hora, é basicamente aquele time que o Zubeldia vem escalando, com Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e René na lateral esquerda, o meio de campo com Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy, deve ser esse o Flu. Por mais que, mas e o Savarino não vai jogar, não vai barrar o Canóbio, não vai barrar o Serna, não vi ele barrando nenhum dos dois agora. O Soteldo tem entrado bem, mas acho que vai ter que esperar pela chance, pela oportunidade dele. Enfim, é o time titular, diria que a única mudança que eu vejo acontecer aí, talvez no primeiro momento, é a volta do Hércules, mas o Bernal está muito bem. A gente vem falando isso, vem elogiando e é muito justo porque ele vem numa boa sequência, melhor dele desde que ele chegou no Fluminense. Tomara que ele possa repetir hoje, porque ele foi muito bem nos clássicos, foi bem no Fla-Flu e foi muito, mas muito bem no jogo contra o Botafogo, justamente no Engenhão. Bom, em termos de estratégia, conhecemos muito bem Fernando Diniz, e com certeza o Zubeldia sabe como dificultar a vida dele. Sabe que no momento de pressão, marcar a saída de bola do Vasco, marcar pressão, tentar dificultar a saída, ganhar essa bola lá na frente pode ser uma boa alternativa se a pressão estiver encaixada. Mas
evidentemente, tomar muito cuidado, porque se o Vasco passa por essa pressão, vai ter campo para explorar, e aí o Andrés Gomes, que vem numa grande fase, já desde o ano passado, pode ser um jogador que venha a desequilibrar. Fez a pressão, não deu certo, agrupa novamente, o time do Fluminense tem feito bem essa recomposição para fechar bem os espaços e tentar dar o troco na transição, que é algo que o Vasco também tem dificuldade, né? O momento é todo de pressão do outro lado. Então é interessante o Fluminense usar isso a seu favor. Hoje é uma equipe equilibrada, é um time que sofre poucos gols, que está sempre fazendo seus gols. Então, como sempre, em todo clássico, tem que ter inteligência para jogar. O Vasco, como você sabe, não tem ali Felipe Coutinho, o Ryan já desde o ano passado. O Coutinho, por mais que não estivesse bem, é um jogador que conduz muito a bola, um jogador que, quando está num dia razoavelmente bom, é um cara que conduz bem, que controla bem o jogo, não vai ter isso. Talvez o Rojas vai jogar ali no setor, é um jogador que chegou recentemente, mas tem que tomar muito cuidado com o Andrés Gomes. Ele vai cair muito em cima do Samuel Xavier, e aí a recomposição, o que infelizmente não aconteceu na Copa do Brasil. No primeiro jogo não tinha Canóbio, o Samuel sofreu muito com o Andrés, então o Canóbio tem que reforçar aquele lado na marcação para não dar espaço, para chegar firme, para dobrar a marcação, porque ele é o jogador que realmente vem desequilibrando mais. E o Vasco certamente perde muito com a saída do Ryan. O Brenner está chegando, enfim, é um jogador que também não tem feito grandes jogos ainda. É óbvio que tem que ter atenção com todo mundo, mas para mim esse é o foco, né, para o Fluminense defensivamente. Torcer para que Freitas esteja numa noite, né, sóbria acima de qualquer coisa, que não faça besteira, porque aí já pode, só disso aí já pode ajudar demais, porque o jogo do Fluminense ele está bem definido, o time sabe o que fazer em campo, é uma equipe que tem padrão, que tem jogadas trabalhadas, ensaiadas, e se tiver numa noite esperada, de concentração acima de qualquer coisa, eu tenho certeza que vai acabar sobressaindo. Mas clássico não adianta você estar num momento melhor só bem tecnicamente, tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente também. E isso pode fazer toda a diferença num jogo mata-mata. Vou chamar aqui Canóbio, falou ao Flu TV sobre a expectativa para o jogo, detalhes, o que tem que tomar cuidado, para o Fluminense também vencer essa fora de casa no Campeonato Carioca. Bora ver o que disse aí o Canóbio ao Flu TV. Expectativa muito alta, acho que é um jogo como toda semifinal, vai ser difícil, muita trocação assim de raça e esperemos que seja com vitória nossa, com bom desempenho de cada zona do campo do time nosso e colocar nossa filosofia de jogo por cima da deles. Acho que é um jogo de 180 minutos, importante cada minuto, cada disputa, em cada tempo que se joga, e acho que o primeiro jogo é muito importante para encaminhar o próximo jogo com uma ideia seja um pouco mais diferente, aí isso já não é trabalho meu, assim que mas é importante, cada jogo é importante, mas que é clássico, cada jogo é importante nesse sentido, mas fora agora jogando como visita também, tentar de fazer o mesmo jogo que a gente faz como mandante é importante. Sempre isso, sempre. Aí o treino tá para isso, né? Dia a dia vai melhorando, vai pegando cada vez mais confiança e na hora certa sempre vai dar o trabalho seu fruto. Assim que paciência, continuar trabalhando com muita humildade para que dê certo para Fluminense. E agora notícias do rival, notícia do Vasco com o meu amigo Gustavo Ribeiro do canal Colina em Foco, trazendo o panorama desse time pressionado, com o Fernando Diniz pressionado, o Coutinho pedindo rescisão de contrato, enfim, tem muita coisa acontecendo por lá e é bom a gente saber, e agora a gente fica por dentro de como chega o rival para o jogo de logo mais. Fala Vitor Lessa, meu nome é Gustavo Ribeiro, faço parte do canal Colina em Foco e hoje eu venho aqui para trazer um boletim de como chega a equipe do Vasco para esse confronto de semifinal de Campeonato Carioca contra o Fluminense, partida no domingo no estádio Newton Santos. Já adianto que o ambiente não está nada tranquilo, a equipe vascaína chega em cima de muita desconfiança, muita pressão.
Acredito que vocês tenham acompanhado. Nessa semana ocorreu o desligamento, né, a rescisão contratual de Felipe Coutinho, que gerou muitas discordâncias entre a própria torcida, basicamente 50-50 a favor da saída do Coutinho, e 50% lamentando a saída do Coutinho, porque era um jogador que era muito importante para esse esquema tático, por mais que não estivesse desempenhando aquilo que se esperava. Essa vai ser a primeira partida na temporada em que, com o time completo, Fernando Diniz não contará com o Felipe Coutinho atuando. Como eu disse, o Coutinho era um dos pilares dessa equipe do Diniz, fazendo a saída desde lá de trás. Então, por mais que não estivesse em um grande momento, acho que vai ser uma ausência sentida, principalmente se tratando do esquema Fernando Diniz, que vocês entendem bem. A provável reposição é Johan Rojas, um colombiano que chegou essa temporada, vinha mostrando potencial, entrou bem nas oportunidades que teve, mas ainda não teve um grande desafio como vai ter agora. Outro desfalque que o Vasco vai ter para essa partida, e muito sentido, é de Thiago Mendes. Thiago Mendes, que na reta final da temporada passada cresceu muito de desempenho e se tornou um dos grandes pilares dessa equipe do Vasco, junto com o Andrés Gomes. Thiago Mendes sentiu dores no joelho, não treinou nos últimos 2 dias e está fora desse confronto contra o Fluminense. E vem aí a dúvida, né, de quem seria essa reposição para o Thiago Mendes. Hoje, a posição que a diretoria busca de reforço, de fato, é um volante ali que possa brigar pela titularidade ou reposição direta, tanto para Barros como o Thiago Mendes. Então, hoje é a posição de grande carência do elenco. Na ausência dele, a dúvida está entre Tietê e Hugo Moura. Nenhuma das duas opções brilha os olhos da torcida. Então, imagine como está o ambiente, além da saída de Coutinho, agora a gente perdendo o Thiago Mendes, e principalmente a pressão em cima de Fernando Diniz. O Diniz, que tem um caminho no Vasco assim, muito oscilante de fato, por mais que tenha chego na final da Copa do Brasil, tem uma sequência assim, muito ruim no Campeonato Brasileiro e está muito pressionado pelo lado da torcida. Em contrapartida, a diretoria, Pedrinho, Felipe, dão total respaldo ao Diniz, mas mesmo assim o ambiente está bem tenso. E dentro desse contexto todo, teremos Vasco e Fluminense nesse domingo. Vou trazer aqui a provável escalação da equipe do Vasco. Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, pode ser que o PH retome essa vaga ainda, no momento está no banco de reservas. Dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan, na esquerda Lucas Piton. E aí na volância ali, a reposição para o Thiago Mendes, provável seja o Tietê e Barros. Na frente, Andrés Gomes pelo lado esquerdo, centralizado Johan Rojas, pelo lado direito Nuno Moreira e como referência Brenner, a torcida tricolor conhece bem. Brenner, que chegou nessa janela de transferências, também já está sendo muito pressionado, essa é a verdade. Queria agradecer pelo convite e espero retornar outras vezes. Valeu, rapaziada! Valeu, Gustavão, um abraço e até a próxima, irmão. Tamo junto, vamos que vamos. Agora para arbitragem, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. O árbitro vai ser o Jorge Nascimento de Souza, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O VAR vai ser o experiente Carlos Eduardo Nunes Braga. Você provavelmente não conhece esse árbitro. Quem está muito feliz é Gabriel Amaral, porque o Jorge é de Tanguá. Tanguá vai apitar, um árbitro que tem pouca experiência no quadro da FERJ, está começando agora a ganhar mais oportunidades, a ganhar de fato chances em jogos de mais apelo. Apitou o jogo do Vasco contra o Volta Redonda, as quartas de final. É a primeira vez que ele vai apitar um jogo do Fluminense. É um desafio imenso, certamente o maior que ele já teve aí na carreira. É um clássico, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo disputado. Então, meus amigos, tomara que ele tenha realmente competência e capacidade para entregar um bom trabalho. Se não aparecer demais, já é um excelente sinal. Fazer o café com leite já vai estar ótimo. Mas, enfim, eu sempre me preocupo com árbitros novos nesse cenário de clássico, de jogo mata-mata, porque não é fácil conduzir uma partida como essa. É para se perder, aí quando se perde, absolutamente tudo pode acontecer. Mas, enfim, tomara que ele possa, desejo de sorte, que ele possa fazer um bom trabalho logo mais no Engenhão. Transmissão da Globo, do Sport TV e do Premier, mas você acompanha tudo no Jornada KTO 1902. Como você sabe, a partir das 4 da tarde, ao vivo lá do Engenhão, nosso pré-jogo super completo, com tudo do clássico. Eu convoco você para assistir o jogo com a gente. Vê lá a partida, pode assistir com imagem, mas deixa o áudio com a gente, na nossa transmissão, porque aí você vai ter realmente uma transmissão de quem é tricolor para
tricolores, né? Para você não passar raiva com gente falando besteira, tá bom? A partir das 4 da tarde a gente se vê, se Deus quiser, começar bem e largando na frente nessa semifinal do Cariocão. Um abraço, valeu, deixa o like aí.